Olá a todos! Vamos lá pensar numa coisa. E se a chave para realmente dominar a matemática não estivesse em mais fórmulas, mas em mais histórias? Parece uma pergunta um bocado estranha, não é? Pode a matemática ser um conto de fadas? Mas pensem bem, esta pergunta desafia por completo a forma como a maioria de nós aprendeu esta disciplina. E se em vez de só decorar, pudéssemos investigar, imaginar e até sonhar com a matemática? Bem, para percebermos o poder desta ideia, temos primeiro de olhar para o problema, para o desafio que tantos de nós sentimos com a matemática mais tradicional. A experiência na sala de aula de matemática, muitas vezes, resume-se a isto. O professor explica, os alunos ouvem. E depois, praticam. É um ciclo que, convenhamos, pode tornar-se um bocado monótono e acaba por afastar quem não se encaixa logo à primeira neste modelo. Só que a pedagogia moderna aponta para um caminho bem diferente, muito mais dinâmico. A verdadeira aprendizagem acontece quando há participação ativa, quando se põe as mãos na massa, se discute métodos diferentes, se argumenta sobre soluções. É aí que a coisa ganha vida. Então a pergunta é, como é que damos esse salto de uma aprendizagem mais passiva para uma aventura ativa? Pois bem, a resposta pode mesmo estar na antiga arte de contar histórias. O conceito principal é este, a narrativa matemática. E atenção, isto não quer dizer simplificar a matemática de forma redutora, nada disso. A ideia é apresentá-la de uma maneira que desperta curiosidade, que a transforme numa verdadeira aventura. E o que é fascinante é como isto redefine completamente o papel do professor. Ele deixa de ser apenas um transmissor de informação para se tornar, e esta citação é perfeita, um incentivador na instigante aventura do conhecimento, ou seja, um guia e não apenas um orador. E olhem que isto não é só teoria. Vamos espreitar um projeto real que põe estas ideias em prática de uma forma absolutamente brilhante, o CSI Matemática. O nome diz tudo, não é verdade? Cálculo sob investigação. De repente, a matemática deixa de ser um problema para resolver e passa a ser um mistério para desvendar. É uma mudança de perspectiva muito inteligente. E a essência do projeto é mesmo esta, partilhar as aulas como se fossem pequenas histórias. Aqui, a matemática é a grande protagonista, a sala de aula transforma-se no palco principal e o objetivo é criar um sentimento de descoberta constante. E o mais giro, até permite que os alunos criem as suas próprias personagens para enfrentar os desafios. Vamos ver então como é que isto funciona na prática. Como é que a matemática se torna de facto a personagem principal de uma história. Peguemos num conceito que para muitos parece muito abstrato, o quadrado de um binómio. Em vez de uma fórmula para decorar, o projeto conta a história do caso notável como se fosse um caso de família real. E a história começa, claro, como todas as boas histórias devem começar. Era uma vez, num reino encantado, uma princesa chamada Bi. E como não podia deixar de ser, havia um príncipe. O príncipe Númiel. Já estão a ver onde isto vai dar, não já? O amor aconteceu e eles decidiram juntar-se, num binómio. E para celebrar essa união, mudaram-se para uma casa magnífica, a Casa ao Quadrado. Com o passar do tempo, como acontece em todos os reinos, ambos cresceram e evoluíram. Ela ficou ao quadrado e ele também. E, para completar a família, tiveram 2 filhos. Um que era a imagem chapada da mãe, a Bi, e outro que era a imagem do pai, o Nómiel. E assim, de uma forma que fica na memória, a fórmula revela-se. O caso notável torna-se literalmente inesquecível. E este conto de fadas é só o início. A criatividade do projeto é contagiante. Imaginem um agente secreto irracional, o 00PI, a investigar um crime com o Sherlock Holmes. Um debate filosófico entre Deus e uma personificação da própria matemática. Existe até uma batalha de fantasia com dragões e magos para resolver uma equação do primeiro grau. Cada conceito é uma nova aventura à espera de ser vivida. E isto leva-nos à filosofia que está por trás de tudo isto. Qual é, no fundo, o grande objetivo? Esta citação do criador do projeto, o professor Sérgio Machado, resume tudo na perfeição. O objetivo não é só perceber a mecânica da fechadura, ou seja, a fórmula. O verdadeiro prémio é desfrutar do que está para além dela, o jardim do conhecimento, da curiosidade e da criatividade. O que isto nos mostra é que a história não é só um truque para ajudar a memorizar, não. É uma ferramenta para transformar a nossa relação com a aprendizagem, e isto não vale só para os mais novos. É uma forma poderosa de criar ligações e de tornar o conhecimento relevante, seja qual for a idade. E tudo isto deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Se uma simples história pode transformar a forma como vemos uma equação matemática, que outras portas, em tantas outras áreas do conhecimento, poderemos nós desbloquear se simplesmente contarmos a história certa?